Graça e paz, irmãos. Nós vamos fazer a exposição do livro de Lucas, capítulo de número 2, versículos de número 8 ao versículo de número 14. Essa é a nossa última exposição de 3 exposições desse texto. Na primeira nós falamos sobre a expectativa do nascimento de Jesus, ou seja, a expectativa do Natal. Na segunda nós falamos sobre paz na terra entre os homens, ou seja, o Natal é um tempo de paz. E agora nós vamos falar sobre glória a Deus nas maiores alturas, que é o que os anjos revelaram para os pastores que estavam no campo de Belém quando Jesus nasceu. O texto diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém. Senhor, nessa noite eu quero glorificar o Senhor pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu senhorio. Peço a ti a tua presença sobre o meu coração, sobre as pessoas que estão me ouvindo agora. Que a tua unção seja derramada em nossos corações, a fim de quebrar todo o jugo da nossa alma. Retira de nós toda aflição, toda dor, toda angústia. Se existe alguém que está me ouvindo agora, enfermo, que o Senhor venha curar as enfermidades, que o Senhor venha libertar de todos os vícios, que você possa, Senhor, em nome de Jesus, abençoar essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, abençoá-las com a paz, com a tua graça, com o teu ensino, com o calor que vem do Espírito Santo. Que esses minutinhos que vamos estar aqui agora possa ser, para a glória do Senhor, transformador em nossos corações. Possa ser um tempo de transformação, de graça, de renúncia, e que o Senhor possa ser louvado e glorificado nesse momento. É o que eu te peço por intermédio de Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, é o seguinte, nós falamos das 3 mensagens que eu escolhi para mostrarmos no texto de Lucas. E aqui no versículo 14, ele começa, os anjos estão glorificando a Deus e uma multidão dos exércitos do céu, ou seja, uma multidão dos seres celestiais, os anjos de Deus, começam a louvar a Deus e bendizer a Deus, e a mensagem que eles dizem é essa: glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Deus sendo glorificado no céu. Para os pastores que estão no campo, recebendo essa visão, imagina você ali trabalhando, os pastores trabalhando no dia,
cuidando das ovelhas, eles recebem uma visita dos anjos de Deus, comunicando uma mensagem de Deus, que havia nascido em Belém o Filho de Deus. E Deus, para os pastores, está sendo glorificado por essa multidão de exércitos do céu, essa multidão de anjos de Deus, de seres criados por Deus. Os pastores entendem que esses seres estão glorificando a Deus. Beleza? Quando nós lemos o texto, nós temos o entendimento que os pastores tinham. O texto é claro. Deus, mediante o Natal de Jesus, está sendo glorificado. Mas o nosso entendimento ele é ampliado por causa da revelação do Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente entende que nesse momento Deus está sendo glorificado nos céus e Deus, Jesus Cristo, está sendo glorificado na terra. E o Deus Espírito Santo está sendo glorificado no céu. Porque o Deus revelado nas Escrituras é um Deus trinitário. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas em uma unidade. 3 pessoalidades na unidade da divindade, que é a Trindade revelada nas Escrituras. O grande segredo que tem aqui, nesse texto, é que essa glória ela é dada para o Deus Pai que está no céu, mas ela é para o Filho que está na terra. O Cristo que está sendo encarnado nesse menino Jesus. Eu queria, antes de adentrar sobre esse tema, falar de um tema que me incomoda pessoalmente, sabe? Me incomoda. É a questão da tentar enxugar o aspecto religioso da fé cristã. Eu vejo cristãos até fazendo esse movimento e eu acho que é uma péssima ideia. Porque o que aconteceu na história? A religião, o conceito de religião foi deturpado, foi queimado para os homens e pelos homens e através dos homens. O homem do século XXI, ele tem uma certa aversão à palavra religião, à religiosidade. O homem do século XXI, porque aconteceu muitas coisas na história. Muitos homens que não eram homens de Deus, em nome de Deus, fizeram muitas atrocidades. E a resposta que os homens estão dando hoje é remover o aspecto religioso do cristianismo. Isso não é bom. Esses dias não, isso é o tempo todo, isso é constante, até no meio cristão, né? Pessoas falando assim, não, o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é uma filosofia, é um estilo de vida, é um caminho para se seguir. Não, o cristianismo não é uma religião, não. Olha, vocês são falsos, mentirosos. O cristianismo é uma religião, sim. Jesus é um Deus. O cristianismo é uma religião desde a sua concepção. E se você tentar remover isso, você vai estar cometendo uma baita de uma burrice. Algumas pessoas falam assim, não, eu não tenho religião, eu tenho amor. Não, se você ora, você é um religioso. Se você lê a Bíblia, igual eu estou lendo aqui, é um ato religioso. Se você crê em Jesus, você crê numa religião, a saber, o cristianismo. Ok? Aí você tem que ser homem. Quando eu falo homem, eu falo no sentido assim, não é macho e fêmea.
É ser homem de assumir as suas convicções e a sua fé religiosa sem tentar entrar no jogo dos não cristãos, no jogo dos antirreligiosos. A antirreligiosidade já faz parte deles. Você vai defender a sua religiosidade sem negar o aspecto religioso da nossa fé. Então, eu queria começar com isso, já chutando a porta. Jesus Cristo é o Deus do cristianismo e o cristianismo é uma religião. Se você ainda não entendeu isso, você tem um problema cognitivo ou ainda você não leu a Bíblia. Né? Até que hoje em dia, né, tem pessoas que ficaram famosas por causa do cristianismo e revelaram para nós um nível cognitivo assim assustador. Parece que são doentes. Recentemente um pastor falou que o hino da harpa Alvo Mais Que a Neve era um hino racista. Oh, pelo amor de Deus, né, cara? Você tem um problema cognitivo aí. Você precisa fazer o ensino fundamental e ler os textos de novo, porque, meu Deus do céu. Ou então é um puro interesse político também, né? Tem essa corrupção do coração. Eu não posso bater o martelo e dizer que é cognitivo. Mas vamos lá. O cristianismo é uma religião, Jesus é Deus. Jesus é o Deus do cristianismo. E as pessoas têm a dificuldade de conceber isso, têm dificuldade de entender isso, têm dificuldade de crer nisso. Era exatamente isso que os seguidores de Jesus criam, era exatamente isso que os apóstolos criam, foi exatamente isso que a nossa tradição, os pais da igreja criam. Existe um outro movimento ridículo aí, tentando entrar dentro da igreja, que é um movimento para desvirtuar os gregos, a fé dos pais da igreja, tentando fazer um movimento judaico, restauração judaica, judaísmo, que não tem nada a ver com o que foi revelado no Novo Testamento. Jesus Cristo era judeu, sim, nasceu na Galileia, na Judéia, viveu toda a cultura judaica, mas o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo. O judaísmo é um tipo de religião, o cristianismo é outro tipo de religião. E ainda que dentro da revelação, Deus foi revelado nessa cultura, ele é metacultural, ele é acima disso. Ok? O que os pais gregos revelaram para nós, os pais da igreja, entenderam para nós, é o fundamento da fé. E esse fundamento ele não pode ser negado, ele não pode ser negligenciado, ele não pode ser aberto para discussões. Esse fundamento que eu estou lançando aqui hoje, Deus é 3 e 1, Deus é uma trindade, não pode negar isso. Né? Alguns movimentos judaístas, né, vêm tentando negar esse aspecto da fé. Né? Movimentos assim, sionistas que começaram muito bem e que foram se perdendo quando perdeu o horizonte do ser de Deus, que é um ser trinitário. Okay? A nossa ênfase aqui hoje é falar do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e enfatizar que Jesus que nasceu é o próprio Deus. Vamos lá em Colossenses 2, versículos de número 2 e número 3. Colossenses 2, versos 2 e versos 3. Paulo vai mostrar para nós um pouquinho disso aqui que eu estou falando agora, né? Colossenses 2. Minha Bíblia perdeu o livro de Colossenses. Ah, não, tá aqui. Não perdeu, não. Colossenses 2. Diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade. E enriquecidos, agora é o segredo do texto, ó. E enriquecidos da plenitude da inteligência, a plenitude do conhecimento de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria
e da ciência. Ok? O mistério aqui, não sei se eu devia explicar isso, mas vou explicar rapidinho, né? Que é um tema que as pessoas têm dificuldade de entender e que recorrentemente, principalmente dentro das igrejas pentecostais, desvirtua esse termo mistério. O mistério é uma coisa que está oculta, né? E tudo o que estava em mistério na Bíblia foi revelado. Beleza? No livro do Apocalipse. Não existe mistério na Bíblia. Tudo foi revelado. Quando o apóstolo vai falar de mistério, ele fala da questão da igreja ter sido escondida do homem. O ser humano, os profetas, eles não compreenderam o conceito de igreja. É o mistério de Deus que havia sido escondido. Ou seja, que chegaria um momento que Deus, está lá em Efésios 3, versículo 4, se não me falha a memória, que chegaria um momento que Deus ia revelar o mistério que ele havia guardado, que era a igreja. O fato de que os gentios também entrariam no plano da redenção. Porque a redenção, a princípio, ela era para os judeus. Tá? Era para os descendentes de Israel, da nação de Israel. A fé era para eles, a salvação era para eles, o Messias era para eles. E aí o Deus escondeu esse mistério, né, que ele já tinha revelado subjetivamente, e as pessoas não conseguiram ler lá em Abraão, quando Deus disse assim, ó, em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar todos. Eu não vou abençoar só os judeus, só os da aliança. Entendeu? Então os profetas foram lendo as escrituras e compreendendo Deus e se relacionando com Deus, e eles não entenderam esse grande mistério de que chegaria um momento, e esse momento foi dado em Jesus Cristo, que Deus ia abrir a salvação para os gentios. E todos os povos, de todas as culturas, de todas as línguas, de todas as etnias, teriam acesso à salvação de Deus. Esse é o mistério revelado. Mas aqui Paulo está deixando claro para nós que Cristo, ele detém a plenitude da ciência, ele sabe de tudo. Ele detém a plenitude do conhecimento, ele conhece tudo, a plenitude da sabedoria. Ele sabe de tudo, ele compreende tudo. Por que ele compreende tudo? Por que ele sabe tudo? Porque ele é o Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Os concílios da igreja, essa fé, a fé trinitária, sempre foi a fé da igreja. A igreja só tinha dificuldade de explicar essas coisas. Os cristãos adoravam o Pai, adoravam o Filho e adoravam o Espírito Santo. Mas não tinha documentos explicando o porquê que eles adoravam isso. A ideia de explicar a razão da adoração trinitária, ela vai surgir por causa de um pagão que escreve dentro do Império Romano, Celso, chamado esse cara. Ele vai escrever uma crítica aos cristãos. Vocês adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falam que adoram um Deus. Como vocês adoram um Deus? Vocês adoram 3 deuses. Era a crítica do Celso. E o Orígenes vai escrever para confrontar os Celso. Os primeiros textos da igreja mostrando o Deus trino vem ali por volta do finalzinho, do início do segundo século da era cristã. Tá? Os cristãos conviviam adorando Jesus, adorando o Pai e adorando o Espírito Santo. Normalmente viviam assim, adorando, compreendendo isso, e esses documentos só vão aparecer sendo explicados ali na figura desse mestre da religião cristã, que é o Orígenes. Né? E esse tema é muito importante, né? Porque o Nicolau, o São Nicolau, que era um bispo da Igreja Católica, ele foi um grande defensor. O São Nicolau é o São
É o santo que gera o Papai Noel, o mito do Papai Noel, o São Nicolau. E o Nicolau era um grande defensor da doutrina trinitária, da divindade de Jesus Cristo, né? Ário era um dos bispos da igreja que queria remover essa adoração a Jesus, queria remover o status de ser Deus da pessoa de Jesus. E ele vai mover A história é muito interessante, se você puder ler depois as controvérsias de Ário, as controvérsias arianas, é muito bom, são textos muito bons. E aí o bispo da igreja, o bispo Nicolau, ele é um dos defensores de que Jesus Cristo é Deus. A questão do documento do homoiousios era um título em grego que significava que Jesus ele era proveniente de Deus, ele era Deus. E o São Nicolau, que é a figura do Papai Noel, ele era um bispo fervoroso da igreja, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que vai confrontar o arianismo nesse sentido, né? Então, é um tema muito interessante para a gente falar aqui. Então, Jesus é o Deus verdadeiro. Aquele menino que está nascendo lá na manjedoura, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Como bem escreveu Max Lucado, né? Ele é aquele cujo qual a criação deslizou dos seus dedos. É um termo muito bonito que eu li quando eu era adolescente. A criação deslizou dos dedos de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é o criador do mundo. Ele é o sustentador do mundo. Ele é o redentor do mundo. Ele é o glorificador do mundo. O mundo que Jesus criou nele mesmo e que habita ele mesmo, que foi corrompido por causa do pecado de Adão, cujo qual ele mesmo se sacrificou de uma forma figurativa lá no Éden, quando Deus mata um cordeiro, o primeiro sangue derramado no mundo, o primeiro sangue a ser derramado no mundo, não foi o sangue de Caim, foi o sangue de um cordeiro que Deus sacrificou no mundo. É o Cordeiro de Deus, é a figura de Jesus Cristo, é a figura do sacrifício de Jesus Cristo para dar uma roupa para Adão e Eva se vestir. Então Deus faz esse sacrifício no Éden. Jesus é esse cordeiro que está lá no Éden. Oi, meu filho, lindo do Pai. Que está lá no Éden e é sacrificado pela humanidade. Ele é o Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. O nosso posicionamento diante de Cristo é o posicionamento mais importante que nós temos que ter na nossa vida. Esse posicionamento que eu estou trazendo para você, Cristo é Deus. Se você perguntar para as pessoas do mundo hoje, quem é Jesus Cristo? As pessoas vão falar assim, Jesus Cristo é um grande profeta. Jesus Cristo, ele é um espírito evoluído. Jesus Cristo é chique demais. Jesus Cristo é rir, paz, amor. As pessoas vão falar de tudo. Vão usar a figura de Jesus Cristo de diversas formas. Mas o que importa é a verdade de Jesus. E a verdade de Jesus é que ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus conosco, ele é o Emanuel, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a aurora do dia, a estrela da manhã, o início, o fim, o alfa, o ômega, a rosa de Saron. Ele é tanta coisa. Ele é o Criador, ele é o ser Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. E é essas respostas que nós temos que dar. Observa as pessoas, por exemplo, na mídia. Observa os evangélicos na mídia, os que conseguem ir lá na televisão, na Rede Globo, no SBT, na Record. Como que eles falam? Eles falam assim, Deus abençoe você. Que Deus esteja aqui. Olha, vamos fazer uma oração a Deus. Tudo isso é muito genérico. Deus é genérico demais. Qualquer coisa é Deus. Qualquer um é Deus no sentido de minúsculo.
Agora, quando eu falo assim, olha, Jesus Cristo é o Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Jesus Cristo é o único Deus. E o cristianismo é a única religião verdadeira. Essa é a verdade da Escritura. Não é eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz isso. Né? Só existe uma religião verdadeira, o cristianismo, a fé em Jesus Cristo. Né? Tiago fala isso, a religião, o termo que Tiago vai usar, voltar lá no termo que eu usei no começo, a religião verdadeira é essa, o cuidado dos pobres e das viúvas. Ou seja, ele está falando assim, a religião cristã é a única religião verdadeira e o cerne dessa religião é o amor para com os pobres, os órfãos e as viúvas, o amor para com o necessitado. Ok? Nós estamos num tempo onde isso tem que ser dito, né? Você vê a pastorada aí, por causa de política e de posições, vendendo o cristianismo a preço de banana, tentando misturar o cristianismo com qualquer religião. E isso não é bom para o cristianismo. É bom para as outras religiões. É bom. O ecumenismo é bom para o não cristão. Para o cristão não é não, porque o cristianismo ele é totalitário, ele tem essa mensagem. Ou é Jesus Cristo ou não é nada. A gente tem que... Deixa eu abrir mais um parênteses aqui, é o seguinte, ó, nas nossas relações, a gente pode dar uma afrouxada nesses discursos, no sentido de deixar eles rolar. Eu estou conversando com uma pessoa, aí vamos falando. A hora que essa pessoa perguntar a minha opinião de fato, eu vou falar. Igual, por exemplo, eu sou professor de filosofia, eu dou aula para os meus alunos, eu falo para eles de religiões e tudo. Mas na hora que eu sou apertado e na hora que eu tenho que falar o ponto, eu falo, olha, o cristianismo parte do pressuposto de que só ele é a verdade. As outras é falsidade. Pode haver algo bom nas outras religiões. Se tem, é porque essas religiões tomaram do cristianismo. Eu sei que é muito duro o que eu estou falando aqui, porque eu estou solando todas as religiões, colocando todas as religiões num nível baixo e dizendo que o cristianismo é a religião verdadeira. Mas essa é a mensagem das Escrituras. Tá ligado? E eu concordo com as Escrituras, eu penso assim. Só que isso não significa que se eu tenho um amigo que é da religião X, Y, Z, eu não irei respeitá-lo, tratá-lo com o amor, o carinho, o afeto, a atenção devida, mas na hora que tiver que chegar naquele momento, eu vou falar com ele, olha, o único Deus verdadeiro é Jesus e a única religião verdadeira é o cristianismo. Porque se você não crê em Jesus, você não vai ser salvo. E o único que transmite para nós o Jesus que salva é o cristianismo. Ok? Continuando aqui, Chesterton escreve. Chesterton é um grande escritor. Se você puder ler os livros do Chesterton, você vai ficar muito feliz, muito realizado. Recentemente eu estava assistindo a série do Sandman na Netflix e aparece o Chesterton. Na hora que o Chesterton apareceu, eu fiquei, caramba, é o cara, o escritor. O Chesterton diz assim que o Natal, para os não cristãos, é só uma publicidade insignificante. O Chesterton era assim um cara top, ele era um jornalista, e ele falava o que tinha que falar. Ele falava assim, ó, o Natal para os não cristãos é só uma publicidade insignificante. Para nós, é o Emanuel, é o Deus conosco. Essa a frase do Chesterton é muito interessante, né? Porque nada é, isso aqui nada é. 24 de dezembro é dia para os ímpios, né? De tomar golo, comer peru. Para nós, não. Nós, por mais que esse Natal, abrindo outro parênteses, que eu falei lá na primeira mensagem, não tem nada a ver com a Escritura, né? A celebração de Natal é uma celebração meramente pagã. O Novo Testamento não ensina a gente a celebrar Natal, não, tá? Mas
no sentido significativo, né? Já que está todo mundo celebrando o Natal, vamos celebrar também, né? Então, é o nascimento de Jesus, que é quem ele é. O que importa é isso. A resposta que a gente vai dar para ele. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o Todo-Poderoso. É? E aí, se ele é quem eu estou dizendo que ele é, se ele é o que as Escrituras dizem que ele é, Colossenses, e todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, se ele é isso, todas as nossas atenções têm que se voltar para ele. Tem que se voltar para ele. Tem uma fábula muito interessante, é uma fábula francesa, falando sobre 4 reis magos. Né? Quando a gente lê o texto do Antigo Testamento, nós temos a presença dos 3 reis magos. Tinha o nome deles, eu esqueci agora, né? Que eles são figuras da literatura. Né? Aí os 3 reis magos vão visitar Jesus. Um leva incenso, ouro e mirra. Aí tem um conto, né, muito interessante, de um 4º rei mago, que era o Le Chanté. E ele era um francês, né? E aí, na hora que os reis chegam lá diante de Jesus e vê Jesus, Jesus, Filho de Deus e tal. Aí um vai conversar com Maria. E aí, Maria, o que está acontecendo? Você está bem? Como é que foi o parto? Tudo bem? Deu tudo certo? Você está bem de saúde? E o outro vai conversar com José. E aí, José e tal, como é que foi as coisas? Está precisando de algum dinheiro aí e tal? Pagou as estadias e tal? Apesar que isso é um conto, né? O que o texto diz, que provavelmente os reis magos chegaram lá, Jesus já tinha nascido há muito tempo. Né? Já estava até um tanto quanto crescidinho. Né? Mas o conto expressa isso. E aí os 3 reis ali conversando com José Maria, e enquanto o Le Chanté ficava olhando para a manjedoura e falando Jesus, 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 Jesus. Adorando Jesus, enquanto os reis magos estavam ali preocupados com a figura de José e Maria e com a situação deles como pessoa. Né? E esse conto ele vem para nós para mostrar para nós a importância de Jesus no mundo, né? A importância de Jesus na nossa vida. Jesus é a essência da sua vida. Jesus é o ser mais importante que você tem. Eu sei que você ama sua esposa, que você ama seu filho, que você ama seus pais, que você ama muita gente, e é importante amar muita gente, é importante gostar das pessoas, é importante ter uma teia de relacionamentos grande, é importante cuidar de todo mundo que a gente puder cuidar, mandar mensagem, apoio, carinho, beijo, memes e coisas, amar as pessoas é importante, mas você ama Jesus acima das pessoas. Jesus é o ser todo-poderoso. Ele é o Emanuel, o Deus Todo-Poderoso que veio ao mundo para consertar o mundo, para consertar a minha vida, consertar a sua vida, consertar o universo, para redimir essa cagada danada que Adão fez com a humanidade, com a criação. Jesus é o que a Escritura diz que ele é. João vai dizer que ele tabernaculou conosco. É a expressão que o apóstolo João usa lá no prólogo. Ele era Deus, né? Deus Todo-Poderoso, que tabernaculou entre nós, que acampou no mundo, que deu uma passadinha aqui no mundo e ficou com a gente durante um tempo. Jesus é isso para você. Ele é o ser mais importante, que tem a primazia no seu coração, que tem a primazia do seu amor, do seu sentimento, da sua devoção religiosa, sim. O cristianismo não é uma religião que ama os outros apenas. O cristianismo ama o próximo, mas ele é a religião da adoração genuína e verdadeira à pessoa bendita de Jesus Cristo. E talvez esse é o aspecto que mais distingue a gente dos homens. Né? Qual que é a grande diferença entre nós, os homens? Nós que somos os cristãos e os não cristãos. É que os cristãos são homens que adoram um homem, que adoram Jesus. A gente olha para Jesus e fala assim, ele é o Todo-Poderoso.
Eu adoro ele, eu me coloco de joelhos diante dele. Eu confio nele. Quando eu estou doente, eu falo com ele. Quando eu estou empregado, eu falo com ele. Quando eu estou desempregado, eu falo com ele. Quando meu pai está doente, eu falo com ele. Quando meu pai está ação, eu falo com ele. Eu falo com ele o tempo todo. Eu oro a ele, eu busco a ele. Eu faço orações rápidas, eu faço orações médias, eu faço orações longas, eu faço vigílias. É tudo para ele. O foco é ele. Essa é a diferença entre nós e os não cristãos. Os não cristãos não conseguem confiar nesse homem. Porque o ser homem, no sentido de orgulho, de vaidade, não permite ao homem adorar a Cristo. O homem que não é cristão, ele adora a si mesmo. Ok? Os das outras religiões adoram a si mesmo porque adoram o Deus que eles mesmos criaram. O adepto da religião de Apolo, por exemplo, o cara que adora Apolo, ele adora a si mesmo. Porque foi o homem que criou o mito de Apolo. Quem adora Zeus, adora a si mesmo. Porque foi o homem que criou o mito de Zeus. Agora, o cristão adora Jesus. E Jesus não é uma figura inventada pelos homens. Jesus é o próprio Deus. Ele é a encarnação de Deus. Tá certo que deve ter um monte de pessoas aqui que estão me ouvindo que não creem nisso. A gente entende que você não crê nisso. Né? E a finalidade dessa mensagem é fazer você crer nisso. Tá? Isso é tudo uma questão de crença no que as escrituras revelaram para nós. Tá bom? Outro exemplo é o exemplo de Don Quixote de La Mancha. Né? Don Quixote é o protagonista de Don Quixote, o personagem principal do romance de Miguel de Cervantes. E ele é um dos personagens que mais me fascinou na literatura. Eu tenho 3 personagens prediletos na literatura. É o Don Quixote do Cervantes, é o Stefan Stefanovic do Dostoiévski e o Ned Stark do Game of Thrones. Ned Stark é top. Esses 3 personagens eu gosto muito deles por tudo que eles representam na literatura cujo qual eles estão enganjados. E o Don Quixote, ele é um louco. O Don Quixote ficou louco. E ele acredita que viu uma donzela, que ele vai encontrar essa donzela, que é a Dulcinea. E o seu companheiro, Sancho Panza, disse para ele que viu Dulcinea. E o sonho de Don Quixote é encontrar essa donzela. Dulcinea, Dulcinea, Dulcinea. E tem uma frase que ele fala muito interessante quando ele fracassa com o Sancho Panza em uma das suas aventuras. Ele fala assim, ó: perdas e fracassos não importam. O que importa é a busca. Perdas e fracassos não importam. O que importa é a busca. Essa frase é sensacional quando você recorta ela e joga ela para a nossa vida. Hoje um amigo me mandou uma mensagem falando assim: eu digo para as pessoas que eu sou quase cristão, Israel, porque é muito difícil acertar em tudo, né? Na fé. E é verdade. É impossível você não perder. É impossível você não fracassar. Mas o que importa é a busca. Você tenta orar e não consegue. Você tenta ter Jesus como o único ser da sua vida e não consegue. Você tenta buscar a Deus acima de todas as coisas e não consegue. Você tenta viver uma vida sem praticar o pecado e não consegue. Mas isso não importa. O que importa é que você está tentando agradar a Jesus. Você está tentando ser santo como Jesus foi. Você está tentando defender o Evangelho de Jesus. Você está tentando viver a sua vida conforme Jesus te ensinou a viver. Essa que é o grande tchan que o Cervantes coloca ali para nós na sua novela de cavalaria, né? Que há quem diga que é o primeiro romance da história da humanidade, que é o Don Quixote de La Mancha. Para a gente terminar aqui, ó, a glória a Jesus e a paixão por ele. Jesus Cristo é o ser glorificado no Natal. Você glorifica ele todos os dias? Você é apaixonado por ele todos os dias? Isso não é uma coisa performática, é uma coisa do ser. Eu posso ir lá na igreja, levantar as mãos: Jesus, santo tu és.
na minha performance. As performances são importantes. Se você frequenta a igreja como eu, você é crente de verdade, religioso, igual a Escritura ensina, você tem o seu momento de performance no culto. É importante, mas o mais importante é o que está no coração, é o que está no interior, é a sua disposição diante dessa pessoa bendita, é a sua entrega à pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus ocupa o ser mais sublime da sua mente. Eu me preocupo com os meus relacionamentos, com a minha esposa, com meu filho, me preocupo. Mas eu me preocupo mais com Jesus, acima de tudo, com Jesus. Se essa é a verdade, eu tenho que viver a minha vida para Ele, para a glória dEle. E essa é uma das mensagens mais importantes do Natal. E, por último, quando a gente lê sobre o Natal aqui, acabei de ler para vocês aqui na Bíblia, Lucas capítulo 2, a narrativa de que Jesus veio ao mundo, presta atenção, ele veio ao mundo e consertou o mundo e revolucionou o mundo do primeiro século. Na cruz, ele venceu todos os inimigos da humanidade. E todos os inimigos do ser humano foi vencido em Cristo. Só que essa vitória, ela tem um início, mas ela abriu um espaço para que outros pudessem compartilhar dessa vitória. Oi, meu bem. Ela abriu um espaço para que outras pessoas pudessem compartilhar dessa vitória. Quem são esses outros? É a igreja. Entenda uma coisa, Jesus, ele veio ao mundo, ele fez o que tinha que fazer. A missão de Jesus foi cumprida. Ele já morreu, ressuscitou e salvou o ser humano. Ele já venceu os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Ele já venceu toda a filosofia, todo o sofisma, toda a religiosidade. Ele já venceu tudo. Mas para ele entregar tudo isso na mão do Pai, ele precisa colocar outros dentro dessa vitória. E quem são esses outros que Jesus está colocando dentro dessa vitória? É a igreja. Pessoas que creem em Cristo. Hoje em dia as pessoas estão crendo em Cristo. Cada pessoa que ouve o Evangelho e crê em Cristo e é nascido do Espírito é mais um que participa do reino. E vai chegar um momento que ele vai fechar essa porta e vai voltar para o mundo, vai derrotar definitivamente os inimigos que ainda não foram derrotados, que é o diabo, a morte, o anticristo e o falso profeta, que é esses inimigos finais. Na hora que ele derrotar esses inimigos, presta atenção, que já estão derrotados do ponto de vista legal. É como se fosse assim, olha, você tem uma escritura de uma casa, essa casa é sua, você ainda não descobriu que ela é sua. A hora que você descobrir, você pega a escritura, vai no cartório e fala, essa casa é minha. É isso que aconteceu com a humanidade. Jesus Cristo já comprou. Tem a escritura, a cédula de dívida. Paulo fala isso, a cédula de dívida que havia contra nós. Jesus Cristo já comprou, já pagou o preço e rasgou o escrito de dívida. Paulo fala isso lá em Tessalonicenses. Já pagou. Só que ele está dando uma chance para que outros, assim como eu entrei, possam entrar no reino. E quando todos que ele quiser que entrem no reino, entrarem no reino, ele vai entregar tudo para o Pai. E haverá um novo céu, uma nova terra e uma paz sem medida. E quando eu leio os textos do Natal, quando eu penso no Natal, eu tenho qual é a palavra? Quando você vai no restaurante e dá uma degustada, dou uma degustada na eternidade.
Quando eu olho para a beleza, quando eu olho para as luzes de Natal, você vê as luzes assim, tudo brilhando. Quando você olha para a beleza do nascimento de Jesus Cristo, é você estar degustando um pouco do que virá na eternidade. Beijo para você.